As pessoas que estão mais atrás, eu vou pedir que venham mais para frente. Tem vários bancos aqui. E vamos esquecer agora todos os problemas daquele portão para fora. Vamos pensar agora na família de Jesus. Foi para isso que a gente veio para aqui, para a escola bíblica dominical, né? Esquecer os problemas daquele portão para fora e focar aqui na família de Jesus. Vamos aprender um pouco a respeito da família de Jesus. Mateus 13, 55 a 58. Veja o que é que diz o texto. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então nós vamos analisar aqui a primeira parte que nós iremos analisar é essa pergunta: não é esse o filho do carpinteiro? Que carpinteiro estava se referindo a José. Portanto, José é o pai adotivo de Jesus, aquele que cuidou de Jesus em sua infância, em sua adolescência e permaneceu até o início do seu ministério. Portanto, nós temos aqui pai adotivo. Agora, por que pai adotivo? Por que pai adotivo? E aí a gente vai analisar. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículo 18. E aí a gente vai entender por que colocamos pai adotivo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Então Maria não teve contato físico com José. Em Lucas, capítulo 1, versículo 34, Maria confirma isso. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Como é que eu vou engravidar se eu não tive contato físico com homem nenhum? Eu sou virgem. E ela pergunta ao anjo. Está aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? E em Mateus, capítulo 1,
versículo 25, Mateus, capítulo 1, versículo 25, novamente explica por que José é pai adotivo de Jesus. Olha o que é que diz, Mateus 1, 25. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Nunca na Bíblia nós encontraremos a expressão de relacionamento sexual. Nós encontraremos a expressão conhecer. Desde lá o Gênesis, por exemplo, Adão conheceu a Eva e Eva concebeu. Então na Bíblia não há essa nomenclatura que nós utilizamos nos dias de hoje. Então a expressão aqui é para o relacionamento conjugal de um homem e uma mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Agora veja o detalhe: enquanto ela não deu à luz um filho. Então quer dizer que durante 9 meses José não teve contato físico com Maria. E não sou eu que estou dizendo, não. O texto está aqui em português bem claro, repetindo: e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Durante o período de 9 meses. É o texto que está dizendo, eu não estou forçando interpretação nenhuma. Agora veja o detalhe: enquanto, depois que Jesus nasceu, Maria levou uma vida normal com José, depois que Jesus nasceu. E nós vamos para o texto, porque o texto diz: daí a família biológica de Jesus. E aí nós vamos ver o nome da mãe. O texto diz: e não se chama sua mãe Maria, e não se chama o nome de sua mãe Maria. Portanto, qual o nome do pai adotivo? José. Qual o nome da mãe? Maria. Isso é muito fácil, mas nós estamos analisando do ponto de vista da revelação, teologicamente falando. A gente está falando a respeito da família biológica de Jesus. Irmãos, veja o que é que o texto diz: e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Portanto, a família biológica de Jesus, 4 irmãos. Olha os nomes deles: Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos. Vá contando aí a família biológica de Jesus: pai adotivo José, mãe Maria, 4 irmãos com nomes registrados na Bíblia: Tiago, José, Simão e Judas. E outra coisa, no grego existe a palavra para irmãos e a palavra para primos. Então vamos acabar logo com essa mentira que é propagada de que esses que estão mencionados aqui eram primos de Jesus. No original, a palavra não é primo, a palavra é irmão. Tem a palavra no original para primo e tem
a palavra no original para irmãos. E todo o contexto, além do contexto, está falando do pai adotivo, está falando da mãe, está falando dos irmãos, com os nomes. Os nomes. Quais os nomes dos irmãos de Jesus? Tiago, José, Simão e Judas. No mínimo, Jesus tinha duas irmãs. Estamos falando da família biológica. Duas irmãs. E o que é que diz o texto? E não estão entre nós todas as suas irmãs? No mínimo duas. Plural. Poderia ter mais. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Novamente, no original, a palavra para irmãs, não a palavra para prima. E está aí em português. E se for pegar uma Bíblia católica, está do mesmo jeito. Não há alteração. Então, vamos fazer a contagem da família de Jesus. Qual o nome do pai adotivo? José. Qual o nome da mãe? Qual o nome dos irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Qual o nome das irmãs? Não diz. Por quê? Eu não sei. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Que elas tinham nome e tinham. Agora eu vou falar. Não era, e veja bem, e não tem Marta e Maria, irmãs de Lázaro, entendeu? Não tem Maria de Magdala, Maria Madalena, entendeu? Não tem Joana, e eu estou falando de mulheres citadas no Novo Testamento. Não tem Febe, que era uma diaconisa, Lídia, vendedora de púrpura, entendeu? Então não mencionou porque Deus não quis que fosse mencionado. Bom, não tem nada de interpretação sociológica para ele aí nisso, não. Ou se Deus quis que mencionasse o nome, mencionou o nome dos irmãos de Jesus. Então Deus estava fazendo uma discriminação. Olha, vou cortar o nome dos irmãos de Jesus, mas as irmãs não, elas são inferiores. As mulheres foram criadas por Deus. Como é? Em nenhum outro livro da Bíblia menciona o nome das irmãs de Jesus. Pode fazer essa pesquisa como dever de casa. A mulher samaritana, a mulher adúltera. Dizem que a mulher adúltera era Maria Madalena, mas no texto não diz o nome dela. Então eu vou pelo texto. No texto não diz que a mulher adúltera. Agora tudo bem, Maria Madalena não era boa menina. Entendeu? Ela não era boa menina, mas eu não vou dizer que a mulher adúltera era Maria Madalena, né? Era só Maria Madalena que não era boa menina, e muitas que não era, como nos dias de hoje. Exatamente. Mas vamos voltar aqui. Não diz o nome das irmãs de Jesus, mas vamos contar. José, pai adotivo. Maria, 2. 4 irmãos, 6. No mínimo 2 irmãs, 8. E Jesus, 9. Então, no mínimo, a família biológica de Jesus era composta de 9 pessoas. Eu estou inventando? Leia os Bíblias. Agora, Jair, é feito aquele programa que existia. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Entendeu? Mas eu não vou fugir da Bíblia, não. Eu creio, graças a Deus.
Agora vamos para a nacionalidade de Jesus e a família biológica de Jesus. Veja o que é que Jesus diz. Veja bem. E escandalizavam-se dele. Quem escandalizavam-se dele? Os judeus. E aí veja o que é que Jesus diz. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra. Veja que o texto estabelece plenamente a diferença. A terra, portanto, a nacionalidade e a casa. E na sua própria casa. Agora, qual a terra de Jesus? Aí nós vamos para João, capítulo 4, versículo 9. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João, capítulo 4, versículo 9. João, capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Jesus era judeu. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí no próprio texto tem um parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então aquela mulher, ela achou algo estranho. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Qual o nome da mulher samaritana? Também não diz. É uma mulher anônima. Ela tinha nome? Tinha nome, mas não é missionária. Por que não foi missionária? Eu não sei. Mas não está mencionado o nome da mulher samaritana. Então vamos estabelecer nesse texto aqui a nacionalidade de Jesus. Um profeta não fica sem honra senão na sua terra. Qual a terra de Jesus? Israel. Israel. Judeu. Biologicamente. A nacionalidade de Jesus está escrito aqui. Então, se alguém perguntar qual a nacionalidade de Jesus, ninguém vai dizer. Jesus era brasileiro. Jesus era americano. Jesus era inglês. Jesus era russo. Não, Jesus era judeu. Está aqui escrito. Como é? Não, os palestinos, veja bem, historicamente, biblicamente, são os filisteus. E já na Bíblia fala de Gaza. Dalila era filisteia, era de Gaza. O gigante Golias era filisteu. Todo aquele território ali, entendeu? Já é falado como território dos filhos de Jacó. Quais são os filhos de Jacó? E tem uma filha também, diz o nome. Qual o nome da filha de Jacó? Como é o nome dela? Diga algo, Silvia. Diná. E tem os outros. Aí vamos ver se a gente sabe decorar. José, Benjamim, Issacar, vai dizendo, Judá, Rúben, Dan, Naftali, e todos eles são territórios, tudo, entendeu? Estabelecido. Jerusalém foi edificada pelo rei Davi.
Jerusalém. 3.000 anos. Jerusalém. Então é uma cidade tipicamente judaica. Entendeu? Esse negócio palestino, essa nomenclatura palestina, isso foi depois da guerra dos árabes. Entendeu? Aí colocaram o nome de todo aquele território Palestina. Palestino não tem nada a ver com o judeu. Eu estou falando em termos de nacionalidade. Por exemplo, a mulher samaritana, ela tinha consciência, ela era samaritana e Jesus era judeu. Então Gaza, olha, já está escrito na Bíblia. Já está escrito. E era aquele território ali, historicamente. Como os territórios ao norte. Por exemplo, 2 cidades, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom pertencem a qual país? Líbano. Ao Líbano, ao norte de Israel. E faz fronteira. As colinas de Golã é a divisa entre Israel e o Líbano. Então, um profeta não fica sem honra senão na sua terra. Jesus era judeu. Agora, por que Belém da Judéia é colocado como uma cidade administrada pelos palestinos? Isso aí vem da guerra árabe, entendeu? Agora, Belém, o próprio nome Belém é hebraico. Belém é a casa do pão, se não me falha a memória. Consultar aqui os universitários. Roberto, pode dizer aí, Belém. Tem um significado aí, Belém. É Bet casa, entendeu? E casa do pão. Então vamos aqui. Se eu perguntar a nacionalidade de Jesus e a família biológica de Jesus, diz aqui claramente. Agora nós vamos para um ponto muito importante. A incredulidade do seu povo e da sua família. A família de Jesus, estamos falando, família biológica. Nesse momento aqui, muito embora depois houve uma mudança em relação aos irmãos, 2 deles passaram a ser escritores do Novo Testamento, Tiago e Judas, irmãos do Senhor, passaram a ser escritores do Novo Testamento. Mas isso é uma outra história, e a gente já falou. Então vamos para o que diz aqui: a incredulidade do seu povo e da sua família. Veja o que diz. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja bem, esse texto é Mateus 13:58. Mateus 13:58. O que é que diz aí? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja o detalhe. Deles está no plural. Deles quem? Ora, se Jesus estava dizendo que um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa, ele está falando da incredulidade do seu povo e dos seus. Isso é importante porque às vezes a pessoa pensa: a minha família tem um bocado de incrédulo. A família de Jesus é pequena. Não existe família perfeita. Está aqui escrito. Repetindo, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deles quem? Tiago, José
Tiago, José, Simão e Judas, as duas irmãs. Agora, detalhe: quando diz a incredulidade deles, inclui até Maria e José, o pai adotivo. E a gente tem que ir na interpretação elástica. Veja que Jesus disse, por causa da incredulidade deles, não dominou, não disse, olha, só meus irmãos são incrédulos, só minhas irmãs são incrédulos, mas ele generalizou. E em relação ao seu povo, veja o que é que diz João capítulo 1, versículos 11 e 12. João capítulo 1, versículos 11 e 12. O que é que diz? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, se diz aqui, aos que creem no seu nome, e diz que Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles, é porque eles não acreditavam, eram incrédulos. Estamos falando da família biológica de Jesus. Então nós temos a incredulidade do seu povo, confirmado aqui em João capítulo 1, versículo 11, e João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí eu quero fazer outro destaque. Há muitas pessoas que dizem que todo mundo é filho de Deus. É errado. Agora, se disser todo mundo é criatura de Deus, correto. Todo filho de Deus é também criatura de Deus. Mas nem toda criatura de Deus é filho de Deus. Aonde é que a gente se baseia? Está aqui. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam quem? Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem. Ora, se eu, como criatura, já fosse filho de Deus, por que eu iria me tornar uma coisa que eu já sou? Mas o que é que o texto diz? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem, veja que especifica, aos que acreditam. E os que não acreditam, são filhos de Deus? Não. Se tornaram filhos de Deus? Não. Então, esse negócio de dizer, quer ser simpático a todo mundo, e aí não, todo mundo é filho de Deus, não. Você tem que dizer, todo mundo é criatura de Deus, porque saímos da mesma fonte. Deus, agora, só é filho de Deus os que creem em Jesus Cristo. Os que não creem em Jesus Cristo, eles são criaturas, mas não são filhos. Então, todo filho é criatura, mas nem toda criatura é filho. Para se tornar filho, tem que crer em quem? Jesus Cristo. E o texto diz aqui. Portanto, a gente abordou aqui a família biológica. A família biológica, sem nenhuma margem de dúvida. Tanto no original, a palavra adelphos, irmão, que também significa irmão no sentido espiritual, mas adelfo nunca vai significar primo, porque no grego tem a palavra primo e prima. E na Bíblia, quando quer dizer primo, usa a palavra no grego para primo. E quando quer falar irmão,
tem a palavra para o irmão aberta. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque foi criada toda uma doutrina dentro da Igreja Católica Apostólica Romana da Imaculada Conceição de Maria, que primeiro ela não teve pecado original, ela é imaculada, portanto ela foi concebida também pelo Espírito Santo, e não teve outros filhos, só teve Jesus. E a explicação é que esses aqui eram primos de Jesus. Isso é muito importante que a gente saiba. E em cima dessa doutrina colocaram o quê? A segunda parte da reza. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então veja a importância desse estudo que nós estamos fazendo aqui. José levou uma vida normal com Maria depois que Jesus nasceu. Levou uma vida normal. E tudo registrado. Não tem como manipular. A Bíblia é o único livro inimanipulável. Não tem como você manipular. Por quê? Porque tem os originais. É só ir para os originais e ver o que significa primo e o que significa irmão. Filipe é o que de Caio? Falial é o que? Filipe e Caio são o que? Primos. Eu vou dizer que eles são irmãos? Estou mentindo. Eles não são irmãos, eles são primos. Barnabé e João Marcos, eles eram o quê? Primos, não eram irmãos. Jesus e João Batista eram o quê? Primo. Agora a gente vai para a família espiritual de Jesus. Pois não, Maria, você que levanta esse lápisinho, eu já sei. Aos que creem, o texto diz, aos que creem no seu nome. No nome de quem? Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ó, eu só me torno uma coisa que antes eu não era. Se eu já fosse filho de Deus, eu ia me tornar o que mais? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todo mundo, todo filho é criatura, mas nem toda criatura é filho de Deus. Só os que creem no seu nome. Não, mas pode? Tirou a dúvida. Vamos. Agora é aquilo que eu disse, que eu mencionei aí já, né, Jair? É aquela questão, acredite, se quiser. Porque a Bíblia, ou você acredita, ou você não acredita. Agora, uma coisa, nem nenhum pastor, nem nenhum teólogo, nem nenhum líder pode fazer. É alterar a Bíblia para satisfazer uma teoria minha. Isso eu não posso, porque isso chama-se desonestidade intelectual. Sim, porque é o seguinte, veja bem, todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Tem muitos que dizem, eu creio em Deus, eu vejo essa maravilha, mas eu não creio em Jesus. Entendeu? Aí, como você falou, é uma criatura. No dia que ele aceitar, que ele crê em Jesus, como único e suficiente Salvador, se torna filho de Deus. Mateus,
Agora vamos pegar aí Mateus, capítulo 12, 46 a 50. Veja um detalhe importante nesse texto. Mateus, capítulo 12, 46 a 50. Enquanto ele ainda falava às multidões, ele quem? Jesus. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos. Aí veja bem, isso que estava sendo dito aqui era mãe e seus irmãos biológicos. Estavam dizendo isso para Jesus. Mas vamos continuar o texto. Estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que ali fora tua mãe e teus irmãos, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Falar com quem? Com Jesus. Ele, porém, ele quem? Jesus. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Família espiritual. E novamente veja isso: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora vamos para uma questão importante. Aqui nós estamos falando da família espiritual. E por que então Jesus ele coloca qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe? Por quê? No céu não existirá gênero masculino e feminino. Mas aonde é que nós nos baseamos para dizer isso? Isso é importante para a gente entender isso que Jesus está dizendo da sua família espiritual. Porque você veja que ele unificou irmão, irmã e mãe. E aí nós vamos para Mateus 22, 30. Veja o que é que diz aí, Mateus 22, 30. Mateus 22, 30. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aí agora a gente entende a família espiritual de Jesus. Não existe a questão de gênero. Seremos iguais aos anjos. Então os anjos não têm essa problemática masculino e feminino. Não existe essa questão do gênero. Mas isso aonde? Quando chegar aonde? No céu. Aqui na terra não. Aqui na terra existe o gênero masculino e o gênero feminino. E outra coisa,
Quem está dizendo aqui Mateus 22:30, não sou eu não. Quem está dizendo essa palavra aqui, sabe quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Jesus. É Ele que está dizendo. E como é que eu vou contrariar o que Jesus está dizendo? Aí é o seguinte: ou eu creio, ou eu não creio. Mas veja bem, Jesus colocou Nicodemos num dilema. Um dilema. Quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, Jesus chegou para Nicodemos e disse: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? E Jesus estava falando do vento vem de um lugar, vai para outro, tu não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai, coisa terrestre. E aí ele disse para Nicodemos: olha, se eu falei de coisas terrestres e tu não creres, como você vai acreditar se eu falar das celestiais? Então essa questão aqui é celestial. Mateus 22:30, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ora, nem se casam, nem se dão em casamento. O casamento é o quê? Um homem e uma mulher. Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Mês das mulheres, mas a mulher é a última criação de Deus. E eu achei interessante uma mulher ontem eu estava dizendo que o homem é o rei, mas ele tem que botar uma coroa na cabeça. A coroa é a mulher. Então o homem tem que gostar de uma mulher, tem que ter uma mulher, ela é a coroa. Agora, as feministas não vão gostar, porque disse que o homem é o rei, mas tem que ter a coroa, e a coroa é a mulher. Não é a coroa, vocês entenderam, não é a coroa, porque é a coroa mesmo, né? A coroa, a mulher é a coroa da criação, é a última criação de Deus. Imagine Adão sem a mulher, não tinha prole, não existia descendência, entendeu? Imagine Enoque sem Silvânia, tinha Filipe, tinha Gabriel. Entendeu? As mães que estão aqui. Então, graças a Deus que Deus fez a mulher. A mulher é a coroa. A coroa é a última criação de Deus. Mas pesquise. Veja se teve alguma criação depois da última criação da mulher. Não. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Adão não pediu uma mulher, não. Não foi Adão que pediu: olha, Deus, eu estou sozinho, eu estou solitário, me dê uma mulher. Não. Foi Deus que estabeleceu. Ele está lá, Gênesis 2:18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idôneo. E aí, deu uma anestesia em Adão, tirou uma costela e fez a mulher. Quando Adão despertou do sono, disse: essa é agora carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Está lá no Gênesis. Aí a gente, voltando para cá, aí a gente entende a família espiritual de Jesus. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque, por exemplo, quando chegarmos no céu, a gente vai ter a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, entendeu? Seremos como os anjos. Agora, a pergunta: nós saberemos, nós conheceremos que estamos no céu? Claro, porque imagine Deus fazer
alguém no céu sem juízo. Aqui a gente tem pouco juízo, mas tem, imagina chegar no céu sem juízo, sem saber. Imagina, César, chegou no céu, eu não sei que eu estou no céu. Então, nossos corpos serão configurados para a eternidade, viver para sempre, entendeu? E Jesus aqui diz isso. Então aqui Jesus estabeleceu bem claro a família biológica, que ele explicou, e a família espiritual. E aí, quando alguém disser, não, bom, quando falar na mãe dos irmãos, ele estava falando só no sentido espiritual. Não, espera lá. Existe o texto onde fala da família biológica e existe o texto que fala da família espiritual. E em ambos contextos, Jesus explica. Por exemplo, o que é que ele diz quando fala de sua nacionalidade? Jesus, porém, nos diz: um profeta não fica sem honra senão na sua terra. Então ele estava falando do ponto de vista biológico, terreno. Quando ele fala em fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, está se referindo a quê? A uma questão espiritual. Portanto, Jesus não confunde o biológico e o espiritual. Quando ele falou de família espiritual, está claro. Quando ele falou de família biológica, também está claro. Família biológica está aí. Quais são os textos? Mateus 13, 55 a 58. E Mateus 12, 46 a 50. Deu para entender? Alguém quer usar a palavra? Isso pode cair no questionário, né? Então, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. Textos aparentemente tão simples, mas que nos trazem verdades, lições sobrenaturais, celestiais, espirituais. Então, a família de Jesus dividir a família biológica e a família espiritual. Espiritualmente falando, todos nós aqui somos a família de Jesus. Espiritualmente, somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus. Mas nós não somos a família biológica. Família biológica, nós não somos judeus. Nós não nascemos lá em Israel. Nós somos gentios. Há diferença, inclusive no Novo Testamento. O que é um gentio? É todo aquele que não era judeu. Entendeu? Que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações, e cada domingo a gente está colocando uma pedrinha, tirando uma pedrinha que não presta, aí colocando uma pedrinha boa. E eu tenho certeza que quando a gente sair desse portão, dessa porta, a gente vai sair um pouquinho melhor do que nós entramos. Aí, Maria, alguém pode chegar, mas me deu o nome de um irmão de Jesus, biologicamente falando, um irmão de Jesus, um nome de um, diga. Judas, perfeito. Não confundir com Judas Iscariotes, nem com outro Judas que tem, ele tem muitos Judas. Que Deus nos abençoe. Roberto, retorna a palavra assim.
Teremos logo no final, o irmão Jair. Vamos cantar o hino que trata de mais que irmão de Cristo, sim, o grande amigo, 1,75, que grande amigo é meu Jesus. Não sei se o Felipe quer nos acompanhar, que ouvido, pode ser? É um treinamento, né? Formação de treinamento. Em Lá Maior, a porta de Lá Maior e vamos cantando. Que grande amigo é meu Jesus, São Santo, bom e eterno, sem outro igual o seu poder e o seu amor supremo. Que grande amigo é meu Jesus, São Santo, bom e eterno, sem outro igual o seu poder e o seu amor supremo, para as ovelhas sem vigor, olhou com simpatia e sua tão bondosa mão serviu quem tal queria. Que grande amigo é meu Jesus, de longe me buscar-me, esse chegou, sofreu, pegou, morreu para resgatar-me. As joias do seu santo mar renovam meu alento, pois espero receber o seu acolhimento. Que grande amigo é meu Jesus, meu guia na prudente, meu protetor tão fiel e tão valente. Só de Jesus, Jesus é meu poder, sempre ternos, e gozarei de Deus do céu, favores seus paternos. Favores de pai para filho, né? No final dessa frase. Aliás, completando também, nós somos filhos por adoção, né, pastor? Filhos de Jesus, irmãos de Jesus, como adotivos, né? Da criação, criador. Pronto, vamos para os avisos desta semana. Hoje, às 19 horas, se Deus permitir, teremos o culto hoje à noite de missões e teremos a presença de uma missionária. Então, cada irmão que está aqui nesta manhã, que eu estou vendo, que nós possamos estar aqui apoiando o trabalho de missões e que ainda tem uma irmã, né, trazer uma missionária, trazer a mensagem de Deus, os testemunhos para as nossas vidas, que possamos estar hoje à noite, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Terça-feira tem o ABCA às 20 horas. Quarta-feira, culto de oração e doutrinamento às 19h30. Quinta-feira, MCM. Às 6 horas, 18 horas, jardim de oração, às 17 e às 19 horas, MCM, né? Então, aquelas irmãs que puderem, estejam presentes também, compartilhando. E acho que só. E, novamente, deixa eu pedir, no domingo de manhã, às 8h45, a nossa EBD com o culto pela manhã. Assim, Deus nos permitiu.
Vamos ficar de pé, teremos agora a bênção apostólica e iremos encerrar agora pela manhã. Uma pergunta, o Ivone vai ter a coinonia terminado aqui, então teremos a nossa coinonia e depois para casa. Né? Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo, na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Levanto contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oração silenciosa, temos concluído o culto nesta manhã.